Olá, eu sou a Dani Junco, fundadora da Bitumami, e esse é o último episódio da trilha Legado edição Tentantes, realizada pela Bitumami e apresentado pelo O Boticário. E ser o último é muito emocionante. Passamos por coisas muito poderosas aqui. Aliás, poder e sensibilidade é muito coisa do O Boticário. Ele já é muito famoso e pioneiro por trazer temas tão relevantes sobre a maternidade real. Do outro lado, a Bitmami também gosta de um tabu para ser quebrado. As marcas juntas estão transformando a relação da sociedade com a maternidade. E a gente falou sobre um assunto que são as tentantes, uma comunidade de mulheres que tem vários desafios que são invisibilizados na nossa sociedade. E esses episódios trouxeram isso à tona. Porque a gente, assim, quando a gente fala de maternidade, nem sempre ela segue o seu plano inicial. Às vezes ela muda, às vezes ela se transforma. Mas quando o desejo ele é muito verdadeiro, o amor sempre tem um plano. Tem ou não tem, meninas? Tem, com certeza. Então eu tô aqui com 3 mulheres muito incríveis que fizeram de repente um plano inicial para a maternidade, mas que ele foi mudando pelo meio do caminho, mas que o amor encontrou um plano, certo? Sim. Vou falar com a Catiúcia, que é mãe da Maria Clara. Sim. Vou falar também com a Dorian, que é mãe da Vitória, e a Natália, que tem 3, né, Natália? Então a gente vai falar também sobre essas maternidades que elas não seguiram o plano inicial, é verdade? Seguiram planos diferentes. Vou conversar para você, Dorian. Aqui eu li que você fez ovo-recepção. Eu acho que até é um contexto diferente, porque a gente está acostumada. Quero seguir que rumo que o seu amor chegou e encontrou um plano até que você tivesse a sua filhota. Minha jornada começou quando eu tinha 36 anos. Eu descobri que meus óvulos eram compatíveis com uma mulher de 44. Uau! Então, naquele momento, já pensei, não sei o que eu vou fazer, né? Eu fui diagnosticada para FIV e fui atrás. O que é FIV? Só pra Fertilização in vitro, desculpa. Não, eu vou aqui conduzindo a conversa, imaginando que tem um montão de gente assistindo a gente. É fertilização in vitro. Eu tentei com meus próprios óvulos por dois tratamentos e não consegui. E daí eu já... Nisso, quando a gente começa a pesquisar, o Instagram, o algoritmo já vem, né? Já manda tanta coisa e já apareceu lá a ovo-recepção. Falei, opa, que é isso, né? Também não fazia ideia do que era isso. Então, essa primeira procura foi pelo Instagram. Deixa eu ler aqui. Apareceu em algum momento. Falei, nossa, existe essa possibilidade. O que é isso? Nada mais é do que você pegar o óvulo de uma doadora. Na época que eu fiz, a doadora tinha que ser totalmente anônima. Hoje já tem algumas outras... hoje é um pouco diferente. E implantar com o esperma do meu marido e eu vou gestar. E aí depois eu fui saber que tem epigenética também, tem muita coisa envolvida nisso, não é só, não vai ter meu DNA, não tem realmente, a Vitória não tem meu DNA, mas ela tem muito meu. E ela é toda minha. Não é sobre DNA, né? Não é. Eu acho que até não é sobre o DNA, né? Que a Catiúcia tem uma história também aí muito bonita pra trazer, né? Né? A historinha da Maria Clara, conta pra gente também. Porque é um caminho, você pensou numa maternidade de um caminho e foi por outro, né? E o seu também teve um outro caminho? Teve outro caminho. Conta pra gente. Em 2013 eu comecei a fazer fertilização in vitro. 2014 eu e meu ex-marido resolvemos entrar na adoção também, mesmo fazendo o tratamento. E só assisti uma palestra. Tá bom. Aí, em 2015, nós engravidamos. Tá bom. Perdemos. 2016, resolvemos levar a documentação no fórum. 2018, nós engravidamos novamente na fertilização. Foram 3 fertilizações. Né? Foi diferente dela. Eu também fiz coito programado nesse meio tempo. Coito programado? Coito programado. O que é isso? Coito programado é... Você vai tomando uns hormônios e no dia certo você tem a relação. No dia certo, na hora certa. Tem hora para isso. É interessante que as duas são tantos anos considerando e pensando e fazendo vários planos, né? Isso. E aí... 2018 eu engravidei novamente, estava tudo perfeito. Eu não tenho problema de engravidar. Eu tenho só trombofilia, né? Que é microcoagulação no sangue. Mas isso com um anticoagulante correto, hoje 40% das mulheres têm trombofilia, né? E no final de 2018, depois de eu ter perdido a segunda bebê, eu me separei. Tá bom. E aí eu perguntei para assistente social se eu poderia ser mãe solo. Uau!
Ela falou assim, lógico. Enfim, aí me reestruturei, mudei, organizei meu apartamento, estava trabalhando tudo. Resolvi entrar novamente sozinha, toda a documentação, tirei o meu ex-marido. E em 2022 eu estava habilitada. Habilitada é uma palavra, né? Que interessante, habilitada, né? Habilitada, Habilitada eu para já ser estou mãe, pronta né? para ser mãe, perante a lei. Uau, quantas palavras que a gente aprendeu aqui em menos de 5 minutos de conversa. Todo um vocabulário. Porque são N tentativas, que eu acho que é até o nome do seu projeto, certo, Nath? Exatamente. Então, gostaria primeiro de agradecer e acho que é super importante abrir espaço para falar desse tema que é tabu em 2025. Eu comecei em 2011 e sempre é importante falar, porque são milhares e milhares de mulheres, de casais que sofrem achando que estão sozinhos. Então, o tema é super importante e passar esse acolhimento. Eu me chamo Natália, então passei 7 anos de tentativa e fiz o nome N Tentativas brincando um pouco com as quantidades de etapas e passos que a gente passa para realizar o nosso sonho. Como elas falaram, a gente começa achando que é óbvio que todo mundo engravida, que é muito fácil, afinal de contas, as mulheres, nós somos ensinadas a como evitar uma gravidez. Então, se a gente é ensinada sempre a como evitar, é porque você engravida rapidamente a hora que você quer. Eu tinha 21 para 22 anos e entendi que as coisas não eram bem assim como tinham sido faladas. Nossa, dá um episódio inteiro sobre esse tópico que você trouxe, inclusive, porque a gente é ensinada, primeiro, que tem que ser mãe, né? E segundo, que vai dar certo sempre como você tentar. E como você não pode ser mãe, né, antes do que acham que é a hora. Então, Uau. é sempre assim, é pílula, né, é como prevenir a gravidez. Então, na minha cabeça, eu com 21 para 22 anos, eu vou engravidar agora que eu quero. Eu vou engravidar numa época meio de inverno, que é bom, não vou passar muito calor, entendeu? Os vestidos eu já tinha meio separado. E aí, passa 6 meses não engravida, e aí vai indo, foram 7 anos. Você começou a tentar com 21? 21, eu casei com 21, vai ser 21 para 22 tentar. Uau! E foi a minha sorte, são aquelas coisas que a gente não entende no começo por que a gente tá passando por isso, ou por quê. Eu brinco que todas as questões ali que falam, dificuldade para engravidar, infertilidade, eu gabarito aquilo tudo. Gabarito aquelas questões todas. Então foi maravilhoso eu ter começado tão cedo, porque Sim. foram 7 anos de tentativas incessantes. Talvez se eu tivesse começado mais tarde, meu caminho seria outro, né? Nossa. Da maternidade. Porque tem esse tic-tac, tic-tac, tic-tac na nossa cabeça. E vira uma obsessão. Não tem? Tem, Não total. eu acho que com 22 não, né? Mas acho que na sua idade, com 34, Com 36. 36 anos, tem esse tic-tac aqui. Mas eu me achava super jovem, tá? Tá bom, tá Eu bom. não achava que, assim, eu tenho uma irmã que tem 3 filhos, então, pra mim, não ia ter dificuldade alguma. Quando veio o diagnóstico, realmente tirou o chão. O seu também foi um diagnóstico, Nath? O meu foram vindo, né? Assim, foram a cada degrauzinho, foi mudando a fase de dificuldade. O meu começou com uma dificuldade de não conseguir engravidar, comecei a ver, eu não ovulava, comecei a tomar hormônio, nada fazia, duplicava a dose, triplicava, nada. E no exame de rotina para ver a questão da ovulação, eu caí com uma médica, que a médica me olhou e falou, Natália, não sei o que você tá fazendo aqui, porque eu sou especialista em endometriose. Falei, endometriose? O que é isso? Me explicou o que é uma doença. Falei, olha, não tenho, com certeza, cólica, não tenho cólica nenhuma, esse daí eu não tenho. Quando ela colocou, era um ultrassom transvaginal, quando ela colocou, ela falou, eu preciso do telefone do seu médico agora, porque se eu tô vendo sem você fazer o preparo necessário, é porque você tem muita endometriose. Aí começou a minha jornada, descobrindo a primeira coisa que foi a endometriose, depois tiveram questões no útero, nos ovários, nas trompas, enfim, a cirurgia de endometriose que foi extremamente delicada, eu fiquei muito tempo internada, enfim, é um percurso grande que a gente vai acompanhando, porque a gente não imagina quando a gente chega num médico, né, que vai passar por tudo isso. E depois a gente passa, se encontra muito mais forte do que a gente pensou que seria. Nossa, gente, assim, eu tenho 3 mulheres aqui que eu tô emocionada mesmo. Eu achei que eu ia chorar só no minuto 27. Mas eu vou segurar a onda aqui, porque é interessante quando a gente tem a tentativa como palavra base, né?
parece que a gente não tá conseguindo e que a gente tá perdendo. A tentativa, ela é cercada por não conseguir, né? Exatamente. A tentativa, ela é uma palavra por si só, para qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Ah, eu tô tentando. Aí fala, nossa, tá tentando de novo, né? Nossa, mais uma vez. Quando é que você vai parar de tentar? Parece que a tentativa é esse lugar. Ou estão te empurrando, resolve. Ou de fracasso. Ou de fracasso, né? Um sentimento de fracasso, Doriana. Como é que isso bate? Até porque eu tava lendo aqui. Ter uma filha que não tem o seu DNA, escolher e optar por esse caminho desse amor, né? Eu acho que as duas têm esse mesma coisa, né? E o fracasso, não parece que a gente está transpassada por essa palavra, a tentativa versus o fracasso versus não é meu DNA? O que é um filho? O que é uma filha? O que é gestar? O que não é gestar? O que é chegar? O que não é chegar? Então eu queria ouvir de vocês duas esse lugar, né? A gente elabora vários lutos, né? Então, acho que a infertilidade vem como um luto. E aí você fala, tá, que opção eu tenho? E, na época eu fiz os 2 tratamentos, não consegui, daí fui para ovorrecepção. Mesmo assim, não foi um caminho fácil, porque a sensação que a gente tem é que vai chegar a ovorrecepção, os médicos dizem que é um pouco mais de 50% de chance. Na minha primeira transferência, eu tive enjoo, porque a cabeça tô grávida. Cheguei no exame do beta, indetectável. Então, assim, realmente não tinha hormônio nenhum. A sensação de enjoo foi mesmo mera coisa da minha cabeça. Depois disso, ainda fiz mais 2 tentativas. Aí eu também tomei a injeção de Clexane. de enoxaparina, né? Enoxaparina. E na última deu certo, mas eram meus últimos embriões. Eu tive 4 embriões. Deixa eu só falar o porquê. Quando eu decidi, eu me lembro muito que uma frase que me impactou nas redes sociais foi: se você precisar de um rim, de um coração, você vai ficar se perguntando de quem é o DNA? A gente não vai. Se a gente precisar de um órgão, a gente vai querer. Por que para um filho a gente fica se perguntando: vai ter meu DNA, não vai ter meu DNA? Então, nisso, eu virei minha chave e falei: não, eu vou para a ovorrecepção. Comecei a fazer o tratamento e só consegui 2 anos depois. A decisão também é como mãe solo? Não. Meu marido sempre me acompanhou e lindamente, assim, sempre teve em toda a jornada, graças a Deus. Porque tem esse desafio também, né? Que você teve esse desafio, né? Tava te escutando, né, Catiúcia? Então, todas as tentativas foram com um parceiro e na hora que esse parceiro não tá mais no jogo, é uma outra tentativa. É uma outra tentativa. Me conta mais sobre isso. Nós começamos em 2009, para falar a verdade, não 2013. Né? Aí, por não conseguir naturalmente, que a gente partiu para fertilização. E eu sonhei em construir uma família. É o sonho, acho que, de construir uma família, ter um pai, ter uma mãe. Eu fui criada somente com meu pai. Então, eu queria uma base sólida, né, para minha filha, para o meu filho. E quando eu decidi ser mãe solo, e a assistente social pegou e falou: você pode, você é capaz. Uau, que incrível, né? Porque também é um setor tão locado de tantos preconceitos, né? A minha irmã também, o meu sobrinho, ele é uma criança que foi adotada, né? E para ela foi completamente diferente. A assistente social dela foi um desafio em relação à maternidade solo. Engraçado que você teve uma pessoa que te deu força, né? Deu. E eu sempre fui solo, né? Eu vim para São Paulo com 21 anos e trabalhando até hoje no mesmo ramo que eu trabalho. Então, me deu tanta força de poder entrar sozinha e ter aquele amor, né? Que a gente ama o sobrinho, a gente ama o filho de alguém, a gente cuida, né? Do meu relacionamento, ele tem um filho. Então, eu conheci, tinha 40 dias e passava os finais de semana comigo, final de semana assim, não. Então, você ama uma criança. Então, se você ama uma criança de alguém, você pode amar aquela criança para vir para você. Nossa, até porque, vou colocar aqui uma pimentinha na conversa. A gente precisa ressignificar um pouco das coisas da maternidade. Porque também tem a mãe que gestou, que tá lá no hospital, que também não ama imediatamente também, sabe? Aquele processo do amor. O processo do amor, ele é um processo de construção. Vocês acreditam nisso? Que ele é um processo construído, né? Também. Também acho. Você acredita nisso, Catiúcia? Quando você olha a criança, os outros falam assim, e aí? Não, eu amo, é o amor da minha vida. Não, não é. A gente olha aquele ser, assim, eu olhei, eu falei, ela é minha, quando eu peguei. Né? Isso a gente sabe, né?
Você viu o sorriso Ai, gente, ela tá aqui. Ela é dela mesmo. Você não tem ideia do que é delícia ela e você com ela no colo. É muito emocionante. É muito, é muito. Eu falo que ela nasceu pra mim. Eu sou mãe há uma semana. Eu ainda tô Não é um encontro Estão de total almas. puerpério. Eu puerpério, isso mesmo. É verdade, né? É um encontro de almas. Olha, eu tô emocionada mesmo, porque eu vi você com ela no colo. Ela é sua mesmo, Ela é cara. minha, é. Que delícia isso. Sorridente igual a mãe. Não, tá as duas. Ela é sorridente mesmo. Gargalhando desde a hora que ela É chegou. verdade. E aí esse ressignificado da maternidade também passou por você, porque é uma menina jovem, né? Então a maternidade ela teve que ir chegando, né? Ela foi chegando, foi difícil. Eu tive que agarrar ela. Bem que ela tentou fugir, mas a gente vai. Você falou do amor, né? É uma escolha, né? São escolhas. Eu acho que cada um, durante as tentativas, eu acho que é muito pessoal. Até o que a pessoa está disposta a abrir mão, o que está disposta a fazer, até onde consegue ir, né? Quantas tentativas, qual vai ser. Cada história é uma história, cada vida ali envolvida é uma vida. Então, eu acho que agora no mundo da internet é complicado que as pessoas acabam comparando um pouco as histórias e Machuca, né? tanto machuca a pessoa, né, que tá passando, e também tem um lado maravilhoso que ajuda também, né, informações de qualidade que você pode ajudar, mas eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado com essa questão de que isso foi a minha história que eu tô contando, a história, né, de cada uma aqui pessoal, para dar força, acolhimento, mas cada um vai trilhar a sua história até quando o coração da pessoa estiver em paz. Eu lembro que na sexta transferência, eu fiz FIV, foi a sexta O que transferência. você chama de transferência? A transferência é pegar um embrião. Congelado. Então, essa é uma palavra. Isso. Eu quero imaginar que nosso projeto vai levar essas palavras começam a É aquela falar. aula de biologia que ninguém deu muita bola. Aí vira. Exatamente. É isso. Né? legal O isso. sêmen do homem, o óvulo da mulher, junta no laboratório. E aí, esse embrião vai ser colocado depois no corpo da mulher, vai transferir esse embrião para o corpo da mulher. E tem uma outra visão. Ai, ótimo. Tá ótimo. A transferência é aquela hora que você toma um vinho e vai fazer o amor. É a hora que o embrião entra em você. Entendi. Você tá bem relaxada. Só que pra gente, a gente tá lá. Só que foi numa maca. Mas vamos combinar que vai ser mais fácil explicar pros nossos filhos? Como que eu nasci? Nossa, Eu fui ao médico. Inclusive, isso é muito legal, né? Também dá outro episódio. Como é que a gente tem essas conversas com as crianças? Como é? Porque Precisa. agora. Então, porque agora com a ciência não precisa mais de algumas coisas. Então, é muito engraçado isso, porque mas é um vinho meio sem sabor. meio sem sabor, porque você tá ali, o médico, aquela luz, né? Ai, gente, também sexo também pode ser um vinho também sem sabor, tá? Vamos combinar. É melhor com sabor. E quando eu saía da clínica da transferência do embrião, eu levava no banco de trás o travesseiro, eu ia com os pés no teto. Eu saía da clínica com os pés no teto. A gente anda com a perna fechadinha, das primeiras, a gente anda com a perna nas fechadinha. primeiras, né? Nas outras você já nem vai passando. Você pelo vai processo, trabalhar, né? Exatamente, vai passando vai fazendo assim as coisas. Mas Porque a gente vai desde a ciência até todas as mandingas, os negócios faz que a gente tudo, escuta. faz tudo, né? A gente faz usa tudo. toda a ciência de ponta e fala, minha filha, levanta as pernas e vai com as pernas levantando no carro. Exatamente, a gente faz. pra A gente faz tudo, é isso mesmo. Mas quando eu tava na sexta, eu tive um aborto e é isso, assim, eu falava, vai dar certo, né? Porque a primeira, óbvio que vai dar certo, que ninguém falou que pode dar errado. Aí deu errado. A segunda, a terceira, a quarta, tudo negativo. Na sexta veio o primeiro positivo. Foi aquela alegria incrível. E aí parou de se desenvolver, de fazer, né, uma curetagem. E eu lembro que depois eu vi um médico falando, o que eu faço, né? Não é possível, todo mundo fala que eu sou tão nova. O que eu vou fazer? E ele falou, Natália, até quando você vai ficar? Porque assim, você já fez tudo que tem pra fazer. Tudo quanto é remédio você toma. Tudo que é exame você faz. A medicina tá sempre evoluindo. Você acabou de passar por uma curetagem. Até quando você vai ficar fazendo isso? E eu lembro que eu levei um susto assim. Olhei pra ele e falei, olha, não sei, mas eu vou continuar. Mas ele tava te incentivando a desistir? Ele tava me incentivando a ver outras possibilidades. Ah, tá.
outra substituição, outras possibilidades. Mas ainda aquilo dali ainda não estava dentro. Eu ainda achava que eu poderia tentar mais, ainda tinha um embrião ali congelado, poderia ir mais. Mas eu lembro que aquilo me chamou um pouco a atenção, sabe? Uma pessoa falando, você está fazendo tudo. Acho que era que todo mundo no entorno pensava, que às vezes machuca falar, né? Sim. Deus, você tá ficando doida. Machuca. Até quando você vai ficar tentando, né? E começa a falar frases que machucam demais. Aquele médico ter me falado, me chamou a atenção, mas eu falei, calma aí, mas a escolha é minha. Quem toma as injeções sou eu, quem faz os exames sou eu. Poderia ser a questão do meu marido também, mas foi 100% fator feminino. Então eu vou até onde eu conseguir. E depois, as outras possibilidades, eu vou ver conforme as coisas vão caminhando, sabe? Eu acredito também que agora fazendo o outro lado, quem ama a gente tá ao nosso redor, tem um pouco de desinformação, concorda? E Tá sofre. desinformado e sofre. E assim, porque o neném que a gente quer, os nossos filhos, a gente tá muito internalizado esse amor, que tá querendo procurar um caminho pra chegar. Mas nós que estamos aqui também, olhando as pessoas que a gente ama, uma irmã, uma filha, a gente também tá no entorno falando... E eu amo você, Natália. Então, assim, eu não tô gostando desse processo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente também... É tão difícil pra quem tá na tentativa, porque a gente tá tentando fazer o que o nosso coração tá mandando, mas também cuidar de quem ama a gente, falando, calma, gente, eu tô bem. O trabalho, eu vou voltar pro trabalho. Ou família, eu vou no domingo, vai ter eu vou estar com vocês. Mas você entende também quem tá aqui fora falando, começa a falar... E começa a ficar se desesperando porque quem tá na tentativa, e tá todo mundo tentando junto, concorda? A família de vocês estava tentando junto também. Claro, com certeza. E sofrendo junto, né? Torcendo, então você tem que lidar com o nosso... Com as expectativas? As nossas expectativas, com as expectativas dos outros, né? As frustrações. Isso é um ponto. Como é que vocês... eu queria perguntar agora... Essa pergunta não tá aqui no roteiro, mas eu vou trazer, gente. Porque mãe desobedece, né? A gente fala, filho, não pode desobedecer, mas a gente é meio desobediente. Mas eu queria saber como é que vocês lidam na saúde mental mesmo, né? Transpassando isso tudo. Como é que durante esses processos todos... Onde se seguraram? Aonde que foi o lugar de vocês respirarem e segurar esses hiatos até fazerem essa jornada? Onde foi? Onde você se segurava, Nath? Eu me segurava na minha fé, mas não foi sempre... Ela oscilou muito. Então, teve época que eu fiquei muito nervosa e falava... Deus tá querendo, não sei, mas eu não tô gostando, enfim, ficava muito nervosa com ele. E meu marido foi uma rocha mesmo, ele tem uma fé inabalável e ele sempre muito parceiro no seguinte, era assim, o corpo é seu, você que passa pelas coisas doloridas, eu vou te acompanhar e vou até onde você quiser. E tem uma fase, um momento que a gente passou, que eu não esqueço, que eu falo bastante, que era Natal, e a gente fica, às vezes, datas, né? Dia das Mães, Natal, quando você não tá realizando aquilo que você imaginou, você tá, né, mais triste, enfim. E ele escreveu num papel, assim, né, Feliz Natal, falou algumas coisas e falou assim, eu só quero que você saiba, nós já somos uma família. Ai, Mas isso eu achei porque eu nunca tinha me dado conta disso, que nós já éramos uma família. E aí, quando ele escreveu, o livro foi o melhor presente que eu já ganhei da minha vida, porque a gente se sente menos, né? Porque eu brincava com ele. Assim, você vai ser um pai maravilhoso, entendeu? Você tá aqui insistindo comigo, que tô aqui nessa dificuldade toda, nisso tudo. E aí, quando ele escreveu assim, mas nós já somos, eu e você, os filhos que virão, se virão, eles vão vir pra colorir, mas assim... Nós já somos uma família, eu e você. Então, isso me deu uma paz, uma baixada de pressão. Tira um peso das costas. Tira um peso e é um companheirismo, porque no final das contas, o casal que tá ali, né, sofre. O casal sofre, o casal se estabiliza, né, tem que passar por muitas dificuldades. Então, você entender que a unidade já existe ali, que é mãe solo, né, diversas questões, já é uma família. Então, com um projeto, depois a gente fala sobre isso, colorir famílias, mas as famílias já são formadas com ou sem filhos. É isso que eu acredito. Cara, muito importante, Catius, e você? Porque a sua jornada passou por
praticamente todas as tentativas, né? Então, Todas. onde que você segura a onda? Eu seguro a onda no meu pai, Uhum. que faleceu. E o sonho dele queria que eu fosse mãe. Qual é o nome dele? E Antônio. Antônio, Maria Clara tá aqui, irmão. Deu certo! E o que me segurou muito agora, que me deu muita força, eu estava afastada o ano passado, que eu fiz 3 cirurgias no meu ombro, né, no mesmo ombro, e eu estava em fase de recuperação, e a Maria Clara chegou. Eu fui para casa da minha madrasta, fui criada, né, com a minha madrasta, e o amor com as minhas irmãs, né, que era filha dela, mas são minhas irmãs, a minha madrasta tem a tatuagem do meu nome no braço. Uau! Nossa, que E eu beleza, fiz gente. uma árvore da vida também antes de ir para lá, e eu tenho a data de nascimento da minha madrasta, das minhas irmãs e dos meus irmãos na árvore da vida. E o amor delas, lá, nós, com a minha avó, com a minha madrasta, com a minha irmã, com as minhas sobrinhas, aquele amor, o acolhimento que eu tive daquela família que eu perdi lá atrás, e eu vim para cá com 21 anos, sozinha, né? Então, são 24 anos em São Paulo sozinha, praticamente, fora o relacionamento. E eu fui para lá e eu me senti acolhida. Eu falei, e mesmo com toda, né, elas lá, minha madrasta solteira, e eu falei, eu posso. E eu não pensei 2 vezes quando me ligaram da Maria Clara. Eu não pensei. Você sabia que a sua aldeia tava lá, né? Tá. E elas querem que eu vá embora para lá. Uhum. Para eu ter o suporte de uma família, né? Eu não fui criada com a minha mãe, eu fui criada com meu pai. E é isso. E é, assim, o amor que eu tenho por ela hoje, eu estava até conversando com a Fá ali, que ela não me chorou essa noite. Eu acordei, a primeira coisa que eu vi, que ela não tinha chorado durante a noite, para pedir a chupeta, eu fui cutucar para ver se ela estava respirando. Ah, seja bem-vinda. Espelhinho debaixo Eu do falei, nariz. gente, eu sou mãe. Uau. Eu sou mãe. Então você teve a força. Aos 46 anos, tá? É. Que ainda tem isso, né? Então a sua aldeia te deu a coragem. Eu gosto de falar, Dariana, que a coragem tem muito a ver de quem a gente tem pra voltar quando as coisas não errado. Então o tamanho da sua coragem, da sua tentativa e de vontade de fazer coisas que você nunca fez, está muito conectado a saber do quanto amor você vai encontrar se isso der errado, sabe? Tem. E da onde você segurou essa coragem toda aí? Assim como as meninas, família, meu marido, com certeza. Meu marido sempre esteve comigo 24 horas em todos os tratamentos. Minha família me apoiou muito, muito, tanto emocionalmente quanto financeiramente, porque é que a gente não falou aqui que é um desgaste. Tinha aqui essa emocional. caminho, mas a gente iria para outro caminho, né? Porque tem todo o transpassamento, né? Toda a parte financeira que passa É um por desgaste emocional e financeiro, assim, incontável, né? Eu falo que tem gente que investe em carro, em imóveis e tal, eu invisto em filhos. Porque, e tem uma hora que a gente para de contar, né? Não sei vocês, Mas nunca vai continuar investindo, né, gente? Porque agora a gente investe forever. Agora o Começa investimento a é dar outro, muita né? ansiedade. O investimento Gente, é deixa eu te outro. contar. Aí meu filho falou assim ontem, eu falei, filha, a mamãe tava querendo pegar um bebezinho, né? Pra trazer mentiras, tava só cutucando ele, né? Aí ele assim, você que sabe, a lata de leite tá R$17. Você acredita? Cara, e assim, eu tô emocionadíssima de estar com vocês aqui, né? Então, tem uma pergunta que eu acho que você puxou um bom gancho, que é sobre tudo que acontece ao redor da gente quando a gente tá no processo de tentar, né? Então, a gente tem aqui, tava vendo aqui, estudos, carreira, né? Casamentos, relacionamentos com a família. Porque a gente não congelou o mundo, concorda? A gente tá aqui na tentativa, mas o mundo tá inteiro aqui. Então eu queria até trazer essa conversa. Como é que vocês se sentiram nos outros papéis, nas outras coisas que vocês equilibram? Na carreira, nos relacionamentos, na família, né? Então, nas outras coisas que vocês cuidam, nos hobbies de vocês. Então, eu queria ouvir um pouco também como é que vocês lidaram com o mundo que não parou enquanto vocês estavam no processo de tentativa. Não parou e estava engravidando. Que o que a gente mais vê durante as tentativas são mulheres, famílias engravidando. Sim. Sempre tem a prima, né? A prima que tira. Prima, o irmão. Eu tenho um irmão que tem um monte de filhos. E assim, e você vê justamente, né? A amiga,
A prima, a família, todo mundo engravidando em você. E tá tudo bem, mas você pensa, e quando vai chegar a minha hora? É que você usou a palavra obsessão, né, Damiana, bem no começo, né? Que fica Vira esse uma lugar. obsessão. E a carreira de vocês ficou como isso, né? Como é que foi nesse processo? A minha ficou em pausa total, porque... Pausa. Pausa total. Eu fiz tratamento no Brasil, depois eu fui pra Espanha fazer, então eu ficava indo e voltando e ficou em pausa. E eu só pensava nisso, eu só falava, né? Eu só pensava nisso. Então, é estranho que você fica como se fosse um mundo à parte, porque você não programa as coisas quando você quer programar, porque tem o horário do hormônio, tem o horário do exame, tem um dia, então aquela viagem, aquele jantar, tem o... Eu sempre passei muito bem com os hormônios e tudo isso, não posso reclamar, mas tem gente que passa muito mal, Eu também super tranquilo. né? Mas tem gente que passa muito mal, e aí tem o jantar, né? Então, a vida social dificulta você lidar quando você tá triste, né? É difícil, se recolhe um pouco mais. É um Porque período. você é advogada, né? Eu Né? sou advogada. Você deu essa pausa mesmo, então uma Dei pausa total. consciente. Vocês também pausaram? Como foi Não. isso? Não. Eu continuei trabalhando na minha profissão, mesmo nos tratamentos antes, e agora eu tô de licença maternidade, né? Então, mas... Como foi pra empresa da licença maternidade nesse processo? Porque ainda é um tabu, tá? A gente tá agora falando desse lugar. A licença maternidade ainda é um tabu. E vocês disseram que vocês tiveram perdas gestacionais, né? Então, Sim. as perdas, por exemplo, também não são tratadas com muita empatia, né? Então, como é a sua empresa te dá licença maternidade, né? Porque, como foi essa conversa? Sobre essa conversa, como eu recebi, né, a quarta-feira passada a ligação, eu não estava esperando. Você entra na fila, eu nunca quis ver em que posição que eu estava. Eu estou habilitada quando me ligarem, até para não criar aquela expectativa. Minhas amigas não sabiam. De repente eu falei, olha, eu não vou no show amanhã, porque eu virei mãe. Como assim? Uma amiga minha falou assim, ela até veio comigo. Ela falou assim, Catiúcia, você devolve pra mãe, onde você pegou essa criança? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, amiga? Devolve. Aí, O Catiúcia, peraí, gente. Você tava lá na sua casa, aí ele te telefona, é assim mesmo, igual o eu filme. tava trabalhando. Tudo bem, então, seguinte, vem buscar sua filha. Ligaram, primeiro fizeram umas perguntas sobre o meu cadastro, eu mandei, aí falei uma questão que eu tinha uma dúvida, ela, olha, Cá, você tá muito próxima, né? Seu bebê tá muito próximo e tal. Eu falei, beleza, aí desligou. Imagina. Não passou 20 minutos, ela ligou novamente. Oi, Cá, aqui É né, muito de próximo novo. mesmo. Ela, então, sua filha chegou. Gente, que babado também. Aí ela falou assim, posso falar sobre ela? Eu falei, pode, deve. Ai, gente, tô Como é toda esse momento? arrepiada. Olha, eu até comentei, parece que eu estava grávida e não sabia. Minha vida começou a dar uma mudada esse ano, eu me preparando financeiramente, não sei porquê, né, sempre gastei muito, mas esse ano foi diferente. Me deu um estalo, eu comecei a mudar. E aí ela me ligou, então, eu posso falar dela? Eu falei, pode. Eu falei, olha, ela se chama Maria, ela tem 3 meses, ela é gorda, ela é saudável. E eu queria saber se você quer vir aqui no fórum. Eu falei, lógico. Pra mim, eu poderia sair aquela hora aí. Ela falou, ou no outro dia. Ela falou, tomar não, uma água. sexta. Né? Na sexta-feira você pode vir às 2? Eu falei, lógico. Eu largo tudo. Sexta-feira, 2 horas, eu estava lá. Antes das 2, né? Porque mãe ansiosa... Calma, tamo aqui, gente. Tamo aqui no cima da meada. E aí abriu a porta. Aí abriu a porta, ela me contou a história dela, né? Que foi entregue na maternidade ainda. Tudo, contou toda a história. Você quer conhecer? Vê-la? Eu falei, lógico. Aí veio, trouxe ela. Aí quando ela me viu, ela deu aquele sorriso que vocês viram. Que é impressionante. É bem impressionante, gente. E aí eu fiquei com ela no colo, dei mamar, troquei e tal. A moça do orfanato, do abrigo, estava junto também. E aí depois as duas ficou me olhando, tanto a psicóloga quanto a assistente social. Eu olhei para elas e falei, por que vocês estão me olhando? Elas falaram assim, não, a gente quer saber se, né, a sintonia de vocês duas. Eu falei, ela é minha filha, eu vou levar ela embora hoje. Ela não vai, ela falou assim, ela não vai ficar aqui, né? Eu falei, não é uma coisa, do outro dia eu venho e resolvo. Não, ela vai embora hoje, uma sexta-feira chuvosa.
E levei ela para casa sem nada. Nada, não tinha nada, não tinha... O abrigo deu, né? Algumas roupas que já tinha, uma mamadeira. Mas eu fui atrás de tudo no mesmo dia, de mamadeira, leite, fralda. No outro dia, Acho que- enxoval. No outro dia... Cara, berço. nada é tão relativo, ela tinha tudo, né, Catiúcia? Assim, muito lindo isso, porque tava tudo lá já. Já. O resto é só os negocinhos que a gente nem usa depois. Eu acho que Não, nem usa, eu nem fico usa. imaginando você colocando ela no carro, né? Não dá pra imaginar essa cena. Que, nossa, Você gente. tinha cadeirinha? Nada! Nada? Colo, fui de Uber! A assistente social ainda me levou até o carro, né? Eu pedi Uber. Aí ela falou, não, Kai, porque você tá saindo da maternidade até o carro. Eu falei, sim, o parto foi, né? Ai, gente. Mas é um inexplicável. processo. Muito Eu interessante. faço mesmo. O da minha, você também teve esse processo de coragem. Como é receber o resultado positivo? Antes da Vitória, a gente sempre teve. Meu marido, desde que me conheceu, falou: ó, você pode escolher padrinho, madrinha, eu só quero que seja Maria Clara. Não, desculpa, Maria Eduarda. Fiquei. Maria Eduarda, tudo bem, eu gosto de Maria Eduarda e tal. Mas aí eu tive. Foram 4 transferências. Na terceira, eu tive uma gravidez química, onde você tem um positivo. Só que aí, quando você faz a FIV, tem aqueles 9 dias que você tem que esperar para receber o resultado, né, Sim. meninas? O quanto leva? Esses 9 dias são os dias mais longos da vida. Da vida. E aí você faz o... Mais longos que 9 meses, né? Mais longos. Não, é mais muito longo. Aí você pega o resultado e você tem que esperar mais 48 horas para esse resultado dobrar. Então também... E ele não dobrou. Ele subiu 2 números. Então, realmente foi uma gravidez química. Aí quando veio a próxima, que era a última tentativa, onde a gente tinha 2 embriões, o marido falou, acho que... Então, se for, vai ser Vitória. Eu não sei porque ele sempre tinha só o da menina, tá? Mas ok, realmente foi uma menina. Eu ia perguntar porque chama Vitória também. Foi incrível, porque é a nossa Vitória mesmo. A gente teve essa clareza de que era a nossa Vitória. E aí veio o positivo, e aí veio, depois de 48 horas, veio o positivo. Só que assim, nesse primeiro positivo que já deu grande, a família toda sabia, no mesmo dia, assim, a gente recebeu uma mensagem do cabeleireiro, porque minha mãe tava no cabeleireiro na hora, falando, parabéns, não sei o quê. Meu marido recebeu, falou, Dani, o que é isso? Ai, desculpa, minha mãe tá no salão. Então, isso também é um pouco da ansiedade da família, né? Da expectativa da família Tá que todo vive mundo junto. tentando, né? A família tá tentando também, né? Então, era muita felicidade ali, e a gente veio numa gravidez tranquila, e aí foi na hora que eu quando engravidei, eu falei, tá, e agora? Como eu vou contar isso pra ela? Amanhã ou depois ela vai fazer um exame de DNA, ela não sabe que... Aliás, ela vai entender tudo errado, que eu não tenho o mesmo até DNA notei aqui dela. a culpa, né? Onde bateu isso? Não foi como culpa, tá? Mas foi como... A gente sempre foi muito verdadeiro no sentido de... Eu preciso falar pra Ela ela... tá com quantos anos agora? 3. 3 anos. Preciso falar pra ela de onde ela veio. Como foi a história dela. E até porque eu tenho muito orgulho. Porque não Acho que esse é o ponto. eu não fiquei sentada esperando ela chegar pra mim, né? Porque senão não chegaria pelos meus óvulos. Realmente, como eu falei, que eu acho que é um encontro de almas, a gente é mesmo. Eu e ela, a gente é grudada, ela é todinha minha. Então, não tem meu DNA, mas ela tem tudo meu. O jeito de falar, as coisas que fala, o tipo de carne, o tipo do chocolate, sabe? A gente é muito parecida, assim. E tudo realmente é a mamãe. E aí a gente tava... A Bitmami nasce também, por exemplo, da minha maternidade, né? E aí eu fico pensando que projetos nascem, aí fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu acho que nasce uma mãe, nasce uma ativista. A gente quer salvar alguma coisa, né? A gente fica olhando como é que deixa o mundo melhor. Quer seja os golfinhos, o meio ambiente, as outras mães, o mercado de trabalho. A gente fica com uma grande tentativa de falar, de receber esse milagre nas nossas vidas, das coisas que a gente quer fazer. E aí você tem um projeto, né, Nath? Tem um projeto N Tentativas, que é bem como você falou, Dani. Os projetos sociais nascem normalmente de uma dor, né? E o projeto N Tentativas surgiu do que eu e meu marido íamos fazer com a nossa história. Porque eu pensava assim... Quando eu tava nas tentativas, eu pensava, o que é pra eu fazer com isso, né? Por que eu tô sofrendo tanto? Por que tá sendo tão difícil? Porque precisa ter alguma coisa a mais do que que é maravilhosa, né? A razão da minha vida, os meus 3 filhos, mas o que fazer com essa carga toda, né? E eu enxerguei um mundo de pessoas
que estão, né, junto nessas dificuldades. Então, o projeto Em Tentativas nasceu faz 4 anos. A gente, por meio da ONG da família, que se chama Instituto Maragata, a gente custeia tratamento de fertilização ou inseminação a casais de baixa renda. E é um trabalho que me enche de orgulho, porque é o que faz dar sentido à minha vida, à minha história. Então, eu brinco que a gente falou, a família rezando, amigos rezando, todo mundo, é tanta energia positiva, vem, isso vai reverberando. Então, hoje a gente ajudou mais de 70 famílias ajudadas, tem agora mais de 20 em tratamento atual, 9 crianças nasceram, tem mulheres grávidas agora, vem nascendo criança. As primeiras crianças têm 4 anos de idade. E eu ainda acompanho, eles mandam foto, é a coisa mais fofa do mundo acompanhar. É um projeto que muda a sociedade. Nossa, eu quero depois saber mais, assim. Acho que você também pode contar com a gente. Acho que vai ser... Obrigada. Cara, eu acho que é muito esse lugar, né? Então, umas criam um projeto, outras escrevem. Você também escreveu um livro, né, Damiana? Ele tá aí, não tá? Tá aqui. Ai, que legal. O Jardim de Arco-Íris. Então, o livro, eu fiz o FIV aqui, né? Você falou, o que significa FIV? Aqui no meu livro, Fertilização em Vaso. Porque quando surgiu, eu engravidei e falei, tá, como eu vou contar isso pra ela? Daí, eu falei, vou escrever um livro. Comecei a pensar nele, aí veio a Fertilização em Vaso, eu lembro que eu tava no banho, assim, falei, nossa, eu vou gravar isso, e pensei, e aí foi surgindo. O livro surgiu, primeiro, para contar para ela, segundo, porque quando você perguntou da saúde mental, também faltou eu falar Tem um grupo de apoio, tem uma clínica em São Paulo que eles têm um grupo de apoio com uma psicóloga. Isso, para mim, me salvou de várias coisas, porque eu conversava com as pessoas não entendiam. As pessoas perguntavam, de repente tem um pacotinho pronto para você. Tudo bem, né? Eu também entrei no processo de adoção, mas eu queria gestar. Eu tinha isso que eu queria gestar. Só que as tentativas foram muito difíceis, não foi de primeira, né? Então, fui trilhando um caminho e daí o livro surgiu para eu também ajudar essas mulheres, sabe? Então, hoje eu tenho o Instagram do meu Jardim Arco-Íris, onde as meninas chegam, eu estou super aberta a conversar com elas, falo... Ontem uma começou a falar, não sei porque eu entrei em contato com você. Eu falei, tá tudo bem, pode me mandar áudio que no trânsito a gente vai conversando. E aí fui falando o que eu achava, né, a minha história. Eu acho que com a minha história eu posso ajudar. E esses dias mesmo eu coloquei uma caixinha de pergunta e, nossa, quantas pessoas vieram e falaram assim, não quero falar nada, só que você me ajudou muito. Tinha pessoas que eu tenho um relacionamento, eu conheço, tinha pessoas que falaram, quem é essa menina? Cara, isso é muito fantástico, né? É maravilhoso. Sim. E a gente vai se encaminhando pros minutos finais, né? E eu tô muito feliz, muito emocionada de ter encerrado esse projeto, esse movimento. Eu gosto de usar a palavra movimento porque é isso, né? Eu acho que o movimento é esse lugar, essa água que se movimenta e que leva mais gente, que traz outras questões. E tem muita gente ouvindo a gente. Tem muita gente em casa agora que pode estar no pedacinho de cada uma de nós, assim. E eu queria que vocês deixassem aí, de uma maneira concisa, assim, de acordo com o que vocês viveram. Você falou as histórias, os livros. O mundo se movimenta por meio de histórias, né? Então, as histórias é que fazem tudo se movimentar. As narrativas, o jeito que a gente conta as coisas, eu espero de muito coração que essas histórias que a gente ouviu aqui hoje cheguem nessas casas, nesses corações e sejam um lugar de apoio. Eu queria que vocês deixassem aí para essas mulheres, aí, sob o ponto de vista da história de vocês, alguma mensagem pra gente começar a encerrar. Quer começar, Damiana? Eu sempre falo que hoje, né, a jornada de tentante ela é muito difícil, mas hoje eu falo para elas, tenta deixar a sua jornada mais leve, tenta fazer algo para deixar ela mais leve, porque se a gente olha para trás hoje, não foi a época que você mais se cuidou? Não foi a época que você tomou mais vitamina, que você fez tratamento, fez massagem, acupuntura? A gente busca cuidar da gente para poder gerar o filho. Então, precisa dar valor mesmo, porque a gente está se transformando. Então é isso, tentar deixar a jornada mais leve, porque eu sei também que não é fácil. Catiúcia. Bom, sobre a minha história, o que eu deixaria era, não desista, não importa de onde vem, se você tem o desejo de ser mãe, siga seu sonho que o amor é incrível. Um dia o telefone toca, né?
Um dia o telefone toca. E ele tocou. Maravilhoso. Nath. Ai, que difícil, depois de tantas, tantas coisas bonitas. Eu acho que elas falaram maravilhoso, o que você falou maravilhoso. Mas acho que eu vou falar uma coisa só para mudar um pouco. Não se culpe. Você não tem culpa de nada. Às vezes as coisas são difíceis, mas a gente dá conta. A gente consegue. Pode ser não da forma que a gente quis, não naquele momento, mas dá conta. Então, é isso. Juntando com o delas um pouquinho, que foi maravilhoso. Eu vou encerrar aqui dizendo que eu aprendi demais. Espero ter novas amigas para poder contar. Espero que eu faça parte da comunidade de vocês, que vocês façam parte da nossa. E eu queria falar que acho que o amor é isso. A maternidade não é sobre... É sobre laço, sabe? Não é sobre lógica. Não é matemático, né? Então, até porque 1 e 1 são 3, às vezes. Então, não tem nada de matemática, não tem nada de lógica. E você que está escutando a gente, que alguma coisa, alguma parte te tocou, eu queria que você não se sentisse mais sozinha, sabe? Fala com a gente, conversa com a gente, escuta o que a gente está para falar, se conecta a essas mulheres incríveis, né? Aos meios de comunicação que elas estão. Porque vocês perceberam que tinha um desejo muito pulsante no coração delas, tinha uma vontade gigantesca de ser mãe, de encontrar o seu bebê. E aí o amor sempre encontra um caminho, né? E ele encontrou o caminho de vocês, e vocês encontraram os nossos. Eu tô muito feliz de encerrar esse projeto tão lindo. Na verdade, não, né? Esse episódio, porque eu acho que esse movimento, essa forma de falar sobre tentantes, ainda vai reverberar, porque não é à toa que a gente tá chamando de Tira Legado, que o nosso legado fica aí, né? Reverberando no coração dessas mulheres. Gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.